Fala galera, beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula de estequiometria. Coloque as seguintes amostras em ordem crescente de número de átomos de oxigênio: 1 mol de água, 1 mol de CO2 ou 3 vezes 10 a 23 moléculas de ozônio, O3, tá bom? Bom, pessoal, então o esquema desse exercício é igual ao da aula passada, né? É só a gente saber dessas três amostras aqui, ó, primeira amostra, segunda amostra e terceira amostra, qual delas tem o maior número de átomos de oxigênio. Tá, aqui é a primeira amostra, ó, 1 mol de H2O. Então vamos lá, ó, 1 mol de H2O. Se eu tenho 1 mol de H2O, que é 6,02 vezes 10 a 23 átomos, né? Ou melhor, 23 moléculas de H2O, se eu tenho essa quantidade imensa aqui, quantas moléculas, ou melhor, agora sim, quantos átomos de oxigênio eu vou ter se eu tenho essa quantidade enorme de moléculas? Para cada uma molécula de água, eu tenho um átomo de oxigênio, certo? Então, se eu tenho essa quantidade de moléculas de água, eu devo ter essa mesma quantidade de átomos de oxigênio. Porque, ó, o coeficiente estequiométrico aqui, ó, é 1 para uma molécula de água. A cada uma molécula de água, eu tenho um átomo de oxigênio. Então, é 1 para 1, tá bom? Se eu tenho essa quantidade de moléculas, eu tenho essa quantidade de átomos de oxigênio, tá certo? Então, vamos colocar aqui. 6,02 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, de O, tá bom? Essa aqui é a nossa primeira amostra. Vou colocar aqui, ó, primeira. Agora vamos para a segunda amostra. Segunda. Na segunda amostra, fala aqui, ó, 1 mol de CO2, tá? 1 mol de CO2, ou 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de CO2, tá bom? Tá, essa quantidade, olha só, cada uma molécula de CO2 eu tenho 2 átomos de oxigênio, o dobro. Ou seja, se eu tenho essa quantidade enorme de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de CO2, de oxigênio aqui, eu devo ter o dobro. Ou seja, 12 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Tá bom? Então vamos para a terceira amostra. Na terceira amostra, o exercício falava que a gente tinha 3 vezes 10 a 23 moléculas de O3. Então, ó, 3 vezes 10 a 23 moléculas de O3. Olha só, a cada molécula de O3, que é aqui, ó, uma molécula de O3, quantos átomos de oxigênio eu tenho? Eu tenho 3. Tenho 3 átomos de oxigênio. Então, essa quantidade aqui, ó, eu tenho que multiplicar por 3 para saber quantos átomos de oxigênio eu tenho, né, nessa quantidade de moléculas de ozônio. Então, se eu multiplicar por 3, ó, vai dar 9 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, certinho? Agora, o que a gente tem que fazer? O exercício pede para a gente colocar, ó, coloque as seguintes amostras em ordem crescente de número de átomos de oxigênio. Agora, só colocar em ordem crescente, pessoal. Então, vamos lá, ó. Quem que é maior desses três valores aqui, ó? Vamos primeiro ver quem que é maior dos três valores. É 6,02 vezes 10 a 23, é 12 vezes 10 a 23 ou 9 vezes 10 a 23. O maior é o 12, né? O menor é o 6 e o intermediário aqui é o 9. Então, a gente vem primeiro a primeira amostra, depois a terceira amostra e depois a segunda amostra. Então, vamos lá, ó. A primeira amostra, que é a menor, é 1 mol de água. Vamos colocar aqui. 1 mol de H2O. É menor, tem menor quantidade de átomos de oxigênio do que 3 vezes 10 a 23
moléculas de O3. Então, moléculas de O3, que é uma quantidade menor de oxigênio do que 1 mol de CO2. 1 mol de CO2. Essa aqui é a ordem crescente, tá bom, pessoal? Ordem crescente. E esse daqui foi mais um exercício de estequiometria aqui no Estuda Mais. Beleza, pessoal? Essa foi uma videoaula bem simplesinha, um exercício bem fácil de ser feito. E é isso daí. Até a nossa próxima videoaula. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.